Então tá. Seguinte, nós temos a palavra família, manilha, milho e armário, para ilustrar essa definição de paroxítonas. Percebam. Família, manilha, milho, armário. Todas... Opa, aqui eu fiz o grifo errado. Família, manilha, milho, armário. Percebam que todas essas palavrinhas têm a penúltima sílaba tônica, porém, só duas delas são acentuadas graficamente. Então, mais uma vez, estamos diante de uma situação em que nós deveremos estudar a regra de acentuação gráfica que justifica ou não a acentuação dessas palavrinhas. É interessante observar que aqui a gente tem duas palavrinhas terminadas em ditongos crescentes. Existem algumas controvérsias em relação à acentuação dessas palavras com o novo acordo ortográfico, tá? Uma partezinha aí suscita dúvidas, acaba sendo um ponto controverso. Então, eu vou deixar para falar disso mais à frente, depois que eu tiver falado de acentuação gráfica, depois que eu tiver falado de regras gerais e regras particulares de acentuação gráfica, para depois falar desse detalhe aqui, para não confundir a cabeça de vocês, porque senão eu vou pôr chifre em cabeça de cavalo, sobre um assunto que, assim, não vale tanto a pena ser falado no meio da matéria para a gente não perder a nossa linha de raciocínio, tá? Eu só gosto de me antecipar e fazer esse comentário, porque às vezes alguém estudou português para algum concurso específico há pouco tempo, e aí vai ficar pensando, gente, a Cris não falou sobre aquilo, sobre aquele caso polêmico das paroxítonas terminadas em ditongo, tá? Então, guardem um pouquinho essa informação, se alguém tiver, tá? Que ela vai ser esclarecida mais à frente. É isso, pessoal. Falei sobre as paroxítonas, que são essas que têm a penúltima sílaba tônica. Diz que algumas são acentuadas e outras não. E agora eu vou falar das mais famosas, as proparoxítonas. Todo mundo conhece as proparoxítonas. Talvez, para uma pessoa que julgue não saber nada de português, essa seja a única regra conhecida, porque todo mundo sabe que toda proparoxítona é acentuada, não é verdade? Então, inclusive, para ilustrar o exemplo de proparoxítonas, eu posso usar a própria palavra proparoxítona. Vejam, proparoxítonas. Última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. Então, a própria palavra proparoxítona serve de exemplo para a gente, né? Então, vamos colocar aqui a definição. Antepenúltima sílaba tônica. Então, se a gente for ver bem, até as palavras da definição das proparoxítonas são proparoxítonas, não é verdade? Vejam. Antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. Sílaba, última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. Tônica, última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. Todas palavras proparoxítonas. Gente, é o seguinte, é interessante nós observarmos que ou a palavra tem a última sílaba tônica, sendo, portanto, oxítona, ou tem a penúltima, sendo, portanto, paroxítona, ou a antepenúltima sílaba tônica, sendo, portanto, proparoxítona. Daí para frente, a palavra nunca vai ter sílaba forte. Consequentemente, ela também não vai ter acento gráfico, tá? Então, aqui, a gente consegue perceber que as palavras têm até mais que 3 sílabas, como proparoxítona, como antepenúltima. Não me importa o número de sílabas da palavra. Ou vai ser a última, ou a penúltima, ou no máximo a antepenúltima sílaba tônica. Sabendo disso, nós conseguimos identificar, por exemplo, em qual dos Os a palavra alcoólico deve ser acentuada, porque muitas pessoas têm essa dúvida.
né? Às vezes na hora da prova, naquela situação de pressão, a gente fica, ai meu Deus, esqueci, né? Não usei muito a minha memória gráfica, esqueci em qual dos os eu devo colocar acento. Em muitos casos a gente nem precisa acionar a memória gráfica, ainda mais agora com o novo acordo ortográfico, né? Que tantos detalhes foram modificados. Então você pode acionar simplesmente o conhecimento que você já adquiriu. Vamos pensar, por exemplo, a palavra alcoólico. Nós aprendemos que duas vogais iguais numa palavra sempre vão formar hiato. Então, aqui a gente já sabe que os ozinhos não vão ficar na mesma sílaba, porque essa é uma matéria básica de fonologia que nós já aprendemos, tá? Alcoólico. Isso eu já aprendi. Agora, eu acabei de aprender que a palavra ou tem a última, ou a penúltima, ou no máximo a antepenúltima sílaba tônica. Então, acionei o conhecimento dessa aula de hoje, fiz a relação entre os dois conteúdos e constatei que o único O que pode ter acento aqui só pode ser esse segundo. Afinal de contas, a palavra só pode ter até a antepenúltima sílaba tônica. Beleza? Seguinte, pessoal, terminamos essa parte da matéria e para passar para a seguinte, que é a acentuação gráfica, a gente já consegue eliminar os extremos desse quadrinho aqui. Vejam bem, eu disse a vocês no início que as monossílabas átonas jamais vão ter acento tônico, portanto, jamais vão ter acento gráfico. Por esse motivo, nós já conseguimos eliminar esse primeiro extremo do nosso quadro. Disse agora para vocês que as proparoxítonas, que têm a antepenúltima sílaba tônica, são todas acentuadas. Então, a gente também não precisa acentuar, ou melhor, a gente não precisa estudar a regra de acentuação gráfica dessas palavras. Oh, beleza! Então, já conseguimos eliminar esse outro extremo. Então, a partir de agora, ao estudarmos as regras gerais de acentuação gráfica, nós precisamos nos ater à acentuação gráfica das monossílabas tônicas, das oxítonas e das paroxítonas. Tá certo? Porque a gente já conseguiu eliminar os extremos do nosso quadro, beleza? Então, vamos partir para a acentuação gráfica. Então, vamos lá. Vimos o acento tônico, agora o acento gráfico. Primeiro, então, nós vamos falar das nossas regras gerais. Depois, a gente vai falar das regras particulares. O que isso quer dizer? Que primeiro eu vou falar das monossílabas, ou melhor, isso mesmo. Eu vou falar primeiro das monossílabas tônicas, paroxítonas, proparoxítonas. Vou fazer um quadro resumitivo sobre esse assunto com algumas técnicas de memorização. E, ao fim dessa matéria, nós vamos falar sobre as regras particulares que foram, de fato, as que mais sofreram alteração com o novo acordo ortográfico. Aí a gente vai ver a regra do credelever, regra do hiato, regra do acento diferencial e regra dos ditongos abertos oi, el e ei, tá? Mas primeiro a gente vai falar das regras gerais, que elas se sobrepõem em relação às outras normalmente, tá? Então, primeiro, regra das monossílabas tônicas. Deixa eu colocar aqui de vermelho para destacar. As monossílabas tônicas serão acentuadas se terminarem por A seguidos ou não de S, E seguidos ou não de S, O seguidos ou não de S. Então,
A gente pode usar exemplos da nossa aula de acento tônico. Eu falei para vocês que dó tem acento, que é uma palavra inclusive masculina, o dó. Por que dó tem acento? Porque é monossílabo tônico terminado em ó. Se eu pegar a conjugação do verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Essas conjugações do verbo ser são acentuadas graficamente justamente porque terminam em é, seguidas ou não de s. Para exemplificar as paroxítonas, ou melhor, as monossílabas tônicas terminadas em a, eu posso pegar um advérbio como exemplo, né? O lá, por exemplo, é acentuado justamente porque é uma monossílaba tônica terminada em a. Se eu pegar um adjetivo, ela é má. Elas são más. Más no sentido de maldosas. É um adjetivo no feminino e no plural. E é interessante observar que aqui, propositadamente, eu usei duas palavrinhas que existem sem acento. Não é verdade? A gente tem o é, que é um verbo, né, a conjugação do verbo ser, e tem o e, que é uma conjunção aditiva. Nós temos o mas, que é uma conjunção, que é uma monossílaba átona, que normalmente é adversativa, tem valor de porém, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, estou cansada, mas vou estudar, não é verdade? E nós temos esse mas, que é o adjetivo no sentido de maldosas no feminino e no plural. Muitas vezes, né, os nossos filhos vão fazer essa pergunta para os adultos. Por que esse mas tem acento e o outro não tem? Os dois têm a mesma terminação. Por que esse é aqui tem acento e aquele outro e não tem? Afinal de contas, são palavras grafadas da mesma maneira. A criança realmente ainda não tem condições, a criança muito pequena, de explicar, aliás, de entender essa matéria inteira de maneira tão aprofundada como uma pessoa que vai prestar concurso precisa. Você vai falar para ela que a monossílaba átona pertence a classes gramaticais pouco autônomas? Vai confundir a cabeça da criança. Então, normalmente, para explicar para a criança, a gente fala, é porque um é mais forte e o outro é mais fraco mesmo. Então, eu só quero que vocês entendam que essa não é uma crítica ao ensino primário. Na verdade, é a constatação de que a gente aprende essa matéria de forma superficial, porque a gente ainda não tem realmente condições. Quando chega aqui para concurso público, a gente vê essa mesma matéria, só com um olhar bem mais aprofundado, bem mais maduro. Então, para vocês, inclusive isso já caiu em prova de exato, que é uma das organizadoras mais difíceis que existem, vocês têm que saber a explicação disso. Não é dizer que um é fechado e outro é aberto, um é usado com um timbre mais forte e o outro com um timbre mais fraco. Porque a organizadora, quando quer dificultar a prova, aumentar o nível de dificuldade das questões, ela vai perguntar, esse é tem acento? Porque ele é uma monossílaba tônica terminada em é. O e não tem acento porque é uma monossílaba átona, e monossílabas átonas, independentemente de terminação, já não tem acento gráfico mesmo. Não é verdade? Por que esse mas tem acento e o outro não tem? Porque esse mas aqui é um adjetivo. Adjetivos de uma sílaba só são monossílabas tônicas. Monossílabas tônicas terminadas em a, e, seguidos ou não de s, têm acento. Por que o outro mas não tem acento? Porque o outro mas é uma conjunção. Conjunção são palavras de pouca autonomia na língua portuguesa. Portanto, quando possuem uma sílaba só, são monossílabas átonas. Monossílabas átonas não têm acento em hipótese alguma. Então, percebam que para o candidato que deseja fazer uma boa prova de português, independentemente do nível de dificuldade da questão, é importante saber se a palavra tem acento ou não, mas é mais importante ainda saber justificar, porque isso as organizadoras têm feito, em especial a ESAF e a Consulplan, tá bom? É isso. Agora, eu vou falar para vocês também para terem cuidado com certos nomes próprios e certos palavrões, né? Porque às vezes a pessoa chama Luciana e todo mundo a chama de Lu, Juliana, Ju. Por mais que sejam monossílabas tônicas terminadas em U, elas não devem ter acento gráfico. E eu sei que a gente tem vontade de acentuar, porque a gente pronuncia com tonicidade, Lu e Ju. Mas a gente pronuncia com tonicidade porque são monossílabas tônicas. O fato de ter uma tonicidade não significa que tenha acento gráfico. Acento tônico é uma coisa, acento gráfico é outra. Por isso que eu fico repetindo isso o tempo inteiro igual uma doida.
Mais uma vez, se a pessoa fala assim, ai, Cris, mas eu fiquei sabendo que nome próprio não tem que seguir regra de acentuação gráfica. Onde é que está escrito, pelo amor de Dadá? Pode ser, eu não sei, sou leiga nesse assunto. Apesar de trabalhar no Ministério Público, eu tenho alguma noção de crimes, né? Que eu trabalho numa promotoria criminal. Mas em relação a outros assuntos do direito, eu sou completamente leiga. Só sei informações de corredor e de noticiário. Então a pessoa vira para mim, ah, mas a lei... Não sei, mas na gramática não há nada que permita, que conceda que os nomes próprios deixem de seguir regras de acentuação gráfica. Então, se tiver na prova algum nome próprio no meio das alternativas, ela, né, essa palavra tem que seguir, sim, em tese, as regras de acentuação gráfica. Então, mesmo sendo apelido, redução, Lu e Ju, não pode ter acento gráfico mesmo se a gente for considerar a norma culta, que é o que a gente está fazendo aqui. Beleza? E se for aquele palavrão, pior ainda, né? Vai, mano. A pessoa pronuncia com tanta tonicidade porque ela está com tanta raiva, mas o fato de ser tônico não significa que tem acento. Monossílabas tônicas não têm acento gráfico quando terminam em U, tá? Então, cuidado com isso. Agora, eu vou falar das oxítonas. Oxítonas são acentuadas se terminarem por A seguidas ou não de S, E seguidas ou não de S, O seguidas ou não de S, em ou em. Ó, é o seguinte. Gambá tem acento. Assim como Pará, Paraná. Café, chimpanzé, tem acento, porque oxítona terminada por E. Mesmo se estivessem no plural, seguiriam a mesma regra, gambás ou cafés. Cipó, vovô, vovó, também tem acento gráfico, porque são oxítonas terminadas por O, seguidas ou não de S. A turminha dos ditongos nasais decrescentes terminados por E, então lembrados? Armazém, ninguém, amém. Também, todas essas palavrinhas são acentuadas por essa regra das oxítonas, oxítonas terminadas por em, como, por exemplo, o tal do armazém. Oxítonas terminadas por ens também são acentuadas, o próprio plural de armazém, que seria armazéns, ou uma palavrinha como parabéns, que eu gosto de usar nessa aula para eu também puxar uma diquinha de português. Gente, parabéns é acentuado por ser oxítona terminada por ens, mas puxando para dar uma diquinha de português em relação a uma construção que as pessoas costumam fazer de forma inadequada, com muita frequência, principalmente nas redes sociais. A gente vê as pessoas dizendo parabéns atrasado. Mentira, está errado. Pensem comigo. Existe a palavra parabéns no singular, no entanto, ela não costuma ser usada por nós, né, no dia a dia, na língua corrente. Ah, Cris, mas por quê? Que existem formas que são consagradas e outras não. Por exemplo, não é comum a gente dar parabéns a uma pessoa e dizer felicidade para você. A gente já tem o hábito de usar essa palavra no plural. Felicidades. Não que felicidades esteja errado, mas a gente tem mais o hábito de usar felicidades. Assim como a gente tem muito mais o hábito de dizer parabéns do que parabéns. Vocês concordam? Mas o fato é que as duas teriam um acento gráfico. Agora, em relação à concordância, que é a minha diquinha de agora, nós devemos observar na língua portuguesa que se a palavra estiver no plural, tudo que se referir a ela também tem que ficar no plural. Essa é uma regra básica de concordância nominal. Então, eu não posso dizer para a pessoa parabéns atrasado, que atrasado é singular e parabéns é plural. Então, a forma correta é parabéns atrasados. Tá? Então, não errem nem nas redes sociais. É isso. Dei aí meu recado, dei minha dica, falei da acentuação gráfica. Primeira consideração em relação às exceções aqui. Na verdade, não são exceções, são palavras que não são acentuadas por essa regra e que as pessoas costumam acentuar. Cuidado com bambu, shampoo, paracatu, caxambu, né? A gente vê por aí, até nas plaquinhas de trânsito, que as pessoas usam esse acento no U. Eu acredito que essa vontade de colocar o acento vem justamente, mais uma vez, da tonicidade desses U's que são muito fortes, não é verdade?
A gente fala caju, bambu, jacu, com tanta tonicidade que dá vontade de ir lá e tacar o acento. Mas não pode, pessoal. Por quê? Porque oxítonos terminados por U, assim como as monossílabas terminadas por U, não recebem acento gráfico. O acento é só tônico, não é gráfico, ok? É isso. Outra coisa também que eu gosto de dizer nessa parte da matéria é que, na verdade, quando a gente fala sobre essas terminações de oxítonas que são acentuadas, nós temos uma regrinha especial que tem relação com as oxítonas, mas não chega a ser uma exceção, é uma particularidade, digamos. Por quê? Porque quando a gente estuda verbos, nós vamos ver que existem alguns processos de formação de novos verbos na língua portuguesa. Mais uma vez eu vou precisar, falar por alto sobre um assunto que vai ser visto mais adiante, mas só para vocês entenderem, essa parte aqui de acentuação gráfica que é super importante. O que acontece? A gente estuda que existem verbos na língua portuguesa que são derivados. Verbos derivados, como o próprio nome sugere, são formados a partir, de outros verbos que já existem na língua portuguesa, que por sua vez são chamados de primitivos, tá? O verbo ter e o verbo vir são os dois verbos, talvez, eu acredito, da língua portuguesa. Se eles não são os mais formadores de verbos derivados, eles estão dentro do grupinho dos mais, tá? Então, o que acontece? Eles originam vários verbos derivados da língua portuguesa, e essa derivação é feita a partir da anexação de um prefixo, que é a estrutura que a gente coloca antes dos verbos, para formar novas palavras, novos verbos. Por exemplo, se eu pegar o verbo ter, se eu colocar um prefixo aqui, eu posso formar o re, ter, com, ter, de, ter, tá? O verbo vir, que é um outro verbo que eu acho que está lá no grupinho dos que mais originam verbos derivados da língua portuguesa e que cai muito em prova. Intervir, provir, covir. Então, a partir da anexação desses prefixos, eu consigo formar vários outros verbos da língua portuguesa. Ô, Cris, mas por que você está falando isso agora? A gente nem está estudando verbos. Justamente por causa dessas particularidades relacionadas à acentuação gráfica das oxítonas. É o seguinte, para ilustrar o meu exemplo, eu vou optar por um verbo que a gente usa com mais frequência no dia a dia, que é o verbo conter, tá? Conter é derivado de ter. Vamos supor que eu precise flexionar esse verbo conter para concordar com o sujeito no singular, Então, na verdade, eu nem vou flexionar. Se eu disser em relação àquela garrafa, a garrafa contém 1 litro. Se eu disser que a garrafa contém 1 litro, percebam que eu fiz a conjugação do verbo conter, que é derivado de ter. Na terceira pessoa de singular, para concordar com ela, houve aqui a representação de uma oxítona. Contém é uma oxítona terminada por em e que tem acento gráfico. Por isso que eu disse que não há exceção por hora. O que eu vejo aqui é uma oxítona que é acentuada e ponto final. A particularidade acontece quando eu faço a flexão desse sujeito no plural. As garrafas contêm. Quando eu faço a flexão desse verbo no plural, percebam que eu continuo tendo como resultado uma oxítona terminada por em. Então, eu continuo tendo que acentuar esse termo. A única diferença é que, como o sujeito agora foi para o plural, está na terceira pessoa do plural, concordando com elas, as garrafas, eu terei que substituir o acento agudo pelo acento circunflexo. É isso. Por isso que eu digo que não é uma exceção, é só uma consideração, porque afinal eu continuo tendo oxítonas terminadas por em e que são acentuadas graficamente, tá? Então vamos pensar aqui, reter, que é um verbo derivado de ter também. O sal retém líquido. O sal no singular retém com acento agudo. Os sais retém líquido. Os sais, sujeito no plural.
retém, troca o agudo pelo circunflexo, tá? Então, fiquem atentos, por quê? Porque isso é importante, principalmente porque pode aparecer em questões relacionadas a outros assuntos da língua portuguesa. Então, vocês já viram aquelas questões em que a organizadora pede ao candidato para marcar opção que todas as palavras estão grafadas e acentuadas corretamente? Às vezes passa batido quando a gente vê algum verbo derivado com acento agudo, né? E a gente nem percebe que o acento correto ali seria o circunflexo, caso o sujeito a que ele se refere esteja no plural, tá? Então, isso é válido para os verbos derivados de ter e vir. Quando estão na terceira pessoa de singular, acento agudo. Quando estão no terceiro plural, acento circunflexo. Beleza? Bom, em relação a essa primeira observação, eu já disse o que eu tenho a dizer. Voltamos a falar sobre verbos derivados na aula, sobre verbos dentro de morfologia. Outra consideração que é irrelevante para a maioria de vocês que vai fazer concursos, né, que vão fazer concursos diversos aí pelo Brasil. A minha função como professora de português é direcionar, mastigar o assunto para vocês em relação aos conteúdos que são mais cobrados, certo? Só que aqui nós temos um problema, que na verdade não é um problema, é uma solução, porque o português é voltado para todos os concursos. Então, existem algumas particularidades que são levadas em consideração por algumas organizadoras, sobre as quais eu preciso falar aqui. Eu fico um pouco incomodada, porque eu fico assim, ai meu Deus, isso cai tão pouco, eu vou colocar a pulga atrás da orelha das pessoas sem necessidade. Mas tem um outro lado de mim que diz, não, eu não posso negligenciar a informação. Vai que a pessoa, que o meu aluno que está assistindo essa aula, que está lá assistindo pelo vídeo, vai fazer justamente a prova da organizadora que leva em consideração essa peculiaridade, eu não vou falar? Então, eu gosto de esclarecer o seguinte, vou falar sobre um caso que a maioria das organizadoras não leva em consideração. Eu já vi 2 organizadoras que levam em consideração o que eu vou dizer agora, Fundep e Funcab. Essas 2 questões estão na apostila, na parte de acentuação gráfica. No finalzinho eu coloco algumas questões comentadas, justamente para mostrar posicionamentos divergentes de organizadoras, justamente para vocês se resguardarem. Só se vocês forem fazer provas dessas organizadoras. Caso contrário, não esquentem a cabeça com o que eu vou dizer. Então, vamos lá. As monossílabas tônicas são acentuadas se terminarem por AO seguidos ou não de S. As oxítonas são acentuadas se terminarem por AO seguidos ou não de S em ou em. Então, essas 2 regras têm pontos em comum. A maioria das organizadoras e das gramáticas, né, que servem aí de pilar para as organizadoras, ou de pilares para as organizadoras, entende que são 2 regras distintas. Então, se você vir, por exemplo, numa questão que dó é acentuado pelo mesmo motivo de cipó, está errado. Cipó é acentuado porque oxítona é terminada em ó. Dó é acentuado porque é monossílaba tônica terminada em ó. Apesar de as regras terem pontos em comum, não significa que seja a mesma regra. Então, lá não é acentuado pelo mesmo motivo de gambá, porque lá é acentuado por ser monossílaba tônica terminada em A. Gambá é acentuado por ser oxítona terminada em A. Para a maioria das organizadoras, essas são 2 regras diferentes. A Funcab e a Fundep são as únicas organizadoras que entendem que a regra das monossílabas tônicas é igual à regra das oxítonas, com essas terminações AL seguidos ou não de S. Né? Na verdade, essa é uma maneira de interpretar o novo acordo ortográfico. Existe lá, né, numa entrelinha, a possibilidade de fazer essa interpretação. Provavelmente foi por isso que eles não anularam essas questões. E existe também uma gramática super antiga de um cara chamado Said Ali, que também coloca como se fossem, né, essas 2 regras, uma regra só. Mas, com exceção dessas 2 organizadoras nessas 2 questões, todas as outras entendem que são regras distintas, tá bom? Desculpa ter que esquentar a cabeça de vocês com esses detalhes, que provavelmente não vão cair, mas eu prefiro não negligenciar a informação, tá bom? Para terminar essa aula de hoje, eu vou falar sobre as paroxítonas, justamente porque eu vou colocar as terminações das paroxítonas que são acentuadas, vou colocar alguns exemplos, mas esse assunto vai ser melhor esclarecido na próxima aula. Mas, por enquanto, eu queria que vocês já anotassem todas as terminações de paroxítonas que são acentuadas, porque são muitas, tá? Depois eu vou mostrar para vocês
que não necessariamente nós devemos decorar todas as paroxítonas e todas essas terminações de paroxítonas que são acentuadas, que tem um macetezinho. Mas conhecer, pelo menos, vocês têm que conhecer. Então, vamos anotar. As paroxítonas serão acentuadas se terminarem por I, is, uns, us, R, X, NL, PS, ons, ditongo, seguido ou não de S, an ou ans, ão ou ãos, tá? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Terminada em I, táxi. Terminada em is, lápis. Terminada em fórum. Ou terminada em uns, fóruns. Terminada em us, vírus. Ou bônus. Terminada em R, caráter. Revólver. Terminada em X, fênix, ou ônix, ou látex. Terminada em N, glúten, ou hífen, ou pólen. São poucas palavras paroxítonas terminadas por N. Terminada em L, móvel, ou imóvel, ou amável, incrível. Terminada em PS, bíceps. Agora, vale a pena dar uma paladinha aqui, né, gente? Olha só, como que a matéria da primeira aula é importante para a gente entender isso aqui. A organizadora normalmente pede ao candidato para marcar a opção em que todas as palavras são acentuadas, seguindo a mesma regra de acentuação gráfica. Aí ela coloca várias palavras proparoxítonas e acaba metendo o bíceps lá no meio. Aí a pessoa mais juninha, né, que não estudou aquela parte básica da fonologia, vai errar feliz, vai fazer assim, bíceps. Opa, palavra proparoxítona, então tá certa essa alternativa. Mentira, porque bíceps não é proparoxítona. Se a pessoa achar que bíceps é proparoxítona, ela erra a questão. Nós sabemos que não existe sílaba sem vogal. Então, esse P e esse S, que formam um encontro consonantal, não podem ficar isolados. Eles têm que ser acolhidos pela letra anterior ou pelas letras anteriores. Então, na verdade, a palavra bíceps não tem 3 sílabas, ela tem apenas 2, sendo a penúltima a tônica. Então, bíceps não pode ser proparoxítona, ela nem tem a de penúltima sílaba, quanto mais tônica. Então, bíceps entra na regra das paroxítonas, terminadas em PS, assim como tríceps, tá? Terminada em ons, né? Aqueles conceitozinhos da química, né? Prótons, elétrons, nêutrons. Quando elas estão no singular, elas são acentuadas pela regra do N, né? Próton, elétron, nêutron já terminam por N, assim como o glúten. Quando elas estão no plural, que elas precisam de uma terminação só para elas, tá? Então, as terminadas em ons também são acentuadas. Essas eu quase não vejo caindo em prova. Vem a tal do ditongo, que eu falei que tem uma polêmica, sobre a qual eu vou falar mais para frente, né? Paroxítonas terminadas em ditongo, como família, como armário, que a gente usou na aula passada, tá? Terminadas em an, como irmã é oxítona, mentira. Como imã. Ou como órfã, tá?
terminada em ão, como órfão ou órgão, tá? Também são paroxítonas que são acentuadas, tá? Pela regra dessas terminações aqui. Eu acho que eu falei de todas. Gente, é o seguinte, eu vi que alguns já saíram aqui de sala, mas eu volto a falar disso na próxima aula, tá? Se eu não lembrar, vocês me lembrem. Só uma dica em relação a algumas palavras que a gente pronuncia de forma inadequada. Repito depois, mas de qualquer maneira. Não se diz catéter, tá? O que que acontece? Eu coloquei ali como exemplo a palavra caráter, que é até parecidinha, né? Ó, eu escrevi caráter. Caráter. Deixa eu ver se ali eu escrevi certo. Escrevi karatê. Paroxítona terminada em R tem acento. Então, paroxítonas terminadas em R tem acento. Se essa palavrinha aqui de cima tivesse acento, a pronúncia correta seria catéter, não é verdade? Só que ela não tem acento gráfico. Então, na verdade, se ela fosse proparoxítona, ela também teria acento na antepenúltima sílaba, porque toda proparoxítona é acentuada. Então, a pronúncia correta seria catéter. Mas não é assim, porque a palavra não tem acento gráfico na antepenúltima sílaba. Então, se a palavra não tem acento na antepenúltima sílaba para ela ser proparoxítona, e nem na penúltima sílaba para ela ser uma paroxítona terminada em R como caráter, ela não pode ser pronunciada como catéter, porque ela não é paroxítona, porque ela não tem acento. Então, a forma correta de se pronunciar essa palavra é catéter, tá? A gente ouve por aí, né, dentro da medicina, muitas pessoas usando de forma inadequada, talvez até propositadamente para a pessoa não achar estranho, porque todo mundo já fala errado mesmo, né? Então, a forma correta é cateter e ureter, que é um outro termo também aí da área das biológicas, tá certo? É isso, pessoal. Depois eu repito, mas de qualquer maneira, eu já introduzi as paroxítonas e aí na próxima aula eu dou sequência a esse assunto. Combinado? Um beijo para vocês e até a próxima.